O jornalista Reinaldo Azevedo denuncia a PEC da bandidagem 2.0, com Derrite, Hugo Mota e, acredite se quiser, Tarcísio de Freitas. São os sucessores de Jair Bolsonaro em ação. Vamos falar sobre esse assunto agora com Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Esse aqui é o Pedro corte. Zambarda e sua editoria Reinaldo Azevedo. Vamos lá. Eu ainda não cobrei que é esse aqui é o corte? Eu não cobrei do Reinaldo ainda meu adicional por repercutir as colunas dele. Mas eu ia falar que esse é o corte pra gente pistolar e dizer pras pessoas marquem um novo protesto pras ruas. A gente precisa ir pras ruas de novo, a gente precisa lotar as ruas de novo, porque isso nada mais é do que a PEC da bandidagem em versão 2.0. A análise do Reinaldo tá precisa. Vou trazer alguns trechos da coluna dele, vou trazer o que ele falou também a respeito disso, e eu vou trazer também alguns trechos da coluna da Daniela Lima, que conversou com o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Vamos começar pela coluna do Reinaldo. Trio, Derrite, Mota e Tarcísio, e a versão 2.0 da PEC da bandidagem, entenda. Gostei, Reinaldo, um título bem clickbait. O PL Derrite, Mota, Tarcísio virou a versão 2.0 ou 2026 da PEC da blindagem, também chamada de PEC da bandidagem. Eu mesmo não tinha visto grande problema em que se aplicassem aos faccionados as penas a eventuais condenados por terrorismo. Mas não é disso que se trata. A extrema-direita tinha perdido o debate sobre, como direi, dar boas-vindas a homens armados de Donald Trump, porque é disso que se tratava, pegar faccionados e enquadrá-los como terrorismo. Então, valentões da subserviência que são, desistiram de igualar as facções aos grupos terroristas, mas na prática acabam propondo uma coisa ainda pior. O ora só deputado, ele era secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite do PP, mexeu no texto que havia inicialmente apresentado. A nova versão continua cheia, mas cheia mesmo de porcarias. Eu vou direto para as armadilhas do texto, vamos lá. Há duas armadilhas mais ou menos explícitas nessa história, e uma outra sorrateira. As explícitas: empurrar a base do governo para um debate sobre extensão de penas, seria a chance de acusar os progressistas de leniência com bandidos, que é o que fazem comigo, é o que fazem com o Meteoro toda vez que a gente fala a respeito da chacina de 121 pessoas no Rio de Janeiro, incorrer no debate sobre criminalização de movimentos sociais. Entre as condutas que o senhor Derrite equipara com terrorismo está, por exemplo, restringir, limitar, obstaculizar ou dificultar, ainda que de modo temporário, a livre circulação de pessoas, bens e serviços, públicos ou privados, sem motivação legítima reconhecida pelo ordenamento jurídico. É bem verdade que, dado o conceito, os patriotas do 8 de janeiro de 2023 seriam todos terroristas, não é mesmo? A armadilha sorrateira nos devolve ao debate sobre a PEC da bandidagem. Reparem que mesmo essa segunda versão do texto do Derrite coloca, e aí vem a grande sacanagem, Ana, a Polícia Federal e o Ministério Público sob a guarda dos governadores e das polícias civis. Sabe a Operação Carbono Oculto, gente, que pegou a Faria Lima? Eles iam ter que pedir, por favor, Tarcísio de Freitas, eu posso investigar a Faria Lima? E sabe quando a Faria Lima seria investigada se isso aqui passar? Nunca. Isso aqui é pior do que a PEC da bandidagem, tá? Porque a PEC da bandidagem era pra salvar a pele deles. Agora eles estão salvando a pele dos policiais civis que podem estar envolvidos no crime organizado e dos governadores de estado. Ou seja, é a PEC do Tarcísio. Imaginem a Polícia Federal tendo que pedir licença a autoridades locais para atuar. Quem que tá envolvido nisso, Ana? Uma pessoa que você gosta muito. Hugo Mota. Dando chancela para todo. Plateuminto favorito. Exatamente. Nem a PEC da blindagem chegou tão longe como essa tramóia que une Guilherme Derrite, Hugo Mota e, claro, Tarcísio de Freitas, que faz assim o seu mais escancarado aceno ao centrão. Ou vamos todos esquecer de que a Operação Carbono 14 ameaça, ainda agora, alguns valentes da República? Eles não querem, gente, porque assim, o medo dos governadores de estado é federalizar a investigação do crime organizado, que é o que deveria ser feito desde o começo. Porque o crime organizado não está só em São Paulo, ele está no Brasil como um todo, ele está nos sistemas prisionais,
ele precisa de uma força-tarefa. Só que os governadores querem ter o monopólio da segurança pública, porque é isso que fortalece a direita e é isso que conquista voto. É o que o Rodrigo falou, isso é golpe. Aliás, eu recomendo vocês assistirem a entrevista do Ivan Valente, que eu publiquei no final de semana, no Meteoro Repórter aqui, e o Ivan falou com todas as letras. O Bolsonaro tentou o golpe e não conseguiu, vai preso. O Tarcísio vai tentar de novo, e isso daqui é um dos exemplos. Isso aqui é um dos exemplos do golpe que o Tarcísio pode fazer. O Andrei ficou indignado com isso aqui, chamou a Daniela Lima e falou, eu não aceitarei a diminuição da competência da Polícia Federal. É um absurdo isso aqui, gente. Diz o diretor-geral do órgão. O que ele falou aqui nessa matéria? O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou à coluna que não aceitará ingerências na instituição. Enquanto dirigente máximo do órgão, eu não vou aceitar nenhuma diminuição da competência ou da restrição da PF. A fala é uma redação dada, é uma reação à redação dada pelo deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ao projeto de lei formulado pelo governo Lula para o combate às facções criminosas, chamado PL Antifacção, escalado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para relatar o texto. Derrite mudou a proposta original e condicionou a ação da PF em casos que envolvam narcotráfico ou milícias. Por exemplo, a solicitação de apoio por parte dos governadores. Isso aqui no Rio de Janeiro, para o Cláudio Castro, é maravilhoso. É maravilhoso. Para a PF, como fica clara na declaração do diretor-geral do órgão à coluna, a redação de Derrite, na prática, vai impedir não só a abertura de novas operações, como embaraçar o andamento das investigações já em andamento. E aí, Ana, eu vou mostrar só o comentário do Reinaldo de 4 minutinhos, e aí eu vou fazer meu comentário depois, que ele falou disso aqui também. Vamos lá. Minhas caras e meus caros, se a gente não pensar sempre o pior sobre a extrema-direita, a gente sempre estará errado. Eu já tinha dito aqui, comentei ontem, que esses valentes queriam transformar o crime de facção em terrorismo. E depois desistiram, porque houve pressão de banco, de militares, etc. Aí veio à luz o texto do Guilherme Derrite. Bom, é ainda pior do que isso, né? Eu até tinha dito para os progressistas, olha, saúde e uma vitória, afinal de contas eles foram derrotados, né? Mas, quando o Hugo Mota resolveu dar a Guilherme Derrite a relatoria de uma proposta do governo, num acerto com Tarcísio de Freitas, o trio produziu uma coisa absolutamente pavorosa, né? O Derrite, em vez de simplesmente, então, equiparar as penas de facção a terrorismo, ele foi lá, mexeu na lei antiterrorismo e elevou a pena de facção, né, para 20 a 40 anos. A de terrorismo é 12 a 30. Então você já conclui desde já que no Brasil é melhor ser terrorista do que ser faccionado, segundo o seu Guilherme Derrite, ao menos. Na primeira versão que o Derrite deu a público, a Polícia Federal teria de pedir autorização para os governadores para atuar, né? Até a Polícia Federal ontem emitiu uma nota falando do absurdo que era isso. Aí Derrite falou, então deixa comigo, vou mudar, já que é assim. E aí a coisa ficou bonitinha assim sobre a Polícia Federal. Quer ver? Olha como o Derrite é fofo. Para garantir que a Polícia Federal participe das investigações de organizações criminosas, paramilitares ou milícias civis em caráter cooperativo com a Polícia Estadual respectiva, sempre que os fatos investigados envolverem matérias de sua competência constitucional ou legal. Assegura-se ainda a participação, quando cabível, do Ministério Público Estadual respectivo e do Ministério Público Federal. Bom, em primeiro lugar, não existe lei que assegure a participação do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual em investigação, porque essa é uma competência que tem reconhecida, inclusive já em votação do Supremo. Mas a Polícia Federal não tem uma atuação meramente colaborativa com a Polícia Civil. Continua a haver aí uma espécie assim, de concessão para que a Polícia Federal possa atuar. Isso é uma aberração, né?
Então, o que a gente tem, na verdade, é um trio se unindo, Hugo Mota, que deu a relatoria para o Guilherme Derrite, e o Tarcísio de Freitas, que é a mão que balança esse berço todo, né? Na verdade, fazendo uma versão 2.0 da PEC da blindagem, que foi apelidada de PEC da bandidagem. Por quê? Se esse texto vigora, a Polícia Federal passa a ser dependente da vontade das polícias civis dos estados e, portanto, dos governadores para investigar. Olha, ô Polícia Federal, será que você poderia aí atuar subsidiariamente, ajudar a gente aqui? A Polícia Federal perderia autonomia para investigar crimes. E o Ministério Público só o faria dentro da sua competência. Mas quando não é competência do Ministério Público investigar crimes? Hein? A Polícia Federal soltou uma nota dizendo, olha, o papel institucional da Polícia Federal está sendo menosprezado, né? E lembrou, é importante ressaltar que em agosto a Polícia Federal realizou a maior operação contra o crime organizado da história do país. Pelas regras propostas no relatório em discussão, operações como essa estariam sob ameaça de não ocorrerem ou de terem seus efeitos severamente limitados. E isso é absolutamente verdadeiro. Parece que tem gente que não quer que a Polícia Federal chegue aos criminosos que não moram nas favelas, né? Porque aqueles que moram nas favelas, bem, esse tratamento a gente já conhece. É isso aí. Guilherme Derrite é um secretário. O Hugo Mota é o plateuminto que nós conhecemos. Esse golpe é do Tarcísio, tá, gente? Eu tive até uma discussão recente com a minha mãe. Ela falou, não, ele vai ser candidato ao governo. Ele é candidato a presidente. Isso é uma campanha presidencial, concordo, tá? Concordo. Cara, o Reinaldo tá perfeito, assim. Só dá para acrescentar nisso. É de propósito. Claro. É um projeto. Porque nada explica retirar poderes da Polícia Federal e nada explica enquadrar como terrorismo, como, né, para agradar e abrir a porta para intervenção estrangeira, a não ser o fato ou a interpretação de que é esse o objetivo. É esse o objetivo, é promover. E qual é o problema da Polícia Federal? Reinaldo falando na capa, a Polícia Federal acabou de fazer uma grande operação aí, mirando, né, os chefes da coisa toda. Mirando o andar de cima. Puxa, que coincidência que justamente depois disso, essa galera toda aí do Congresso Inimigo do Povo se une para tentar tirar poderes da Polícia Federal. Precisa desenhar o que está acontecendo? Isso é um projeto para defender o crime organizado e seus mandantes e seus comandantes. E aí, a gente só pode perguntar juridicamente por quê? Por que é que interessa, né, fazer isso? E eu acho que a gente tem que ir pra rua, gente. Eu acho que o governador não pode ter esse tipo de blindagem. Eu acho que a gente tem que ter direito, enquanto população, de cobrar das nossas forças de segurança. Vocês não estão fechados com o crime organizado, não? Como é que o Derrite, o seu Tarcísio, rapidamente disseram que aquele caso do metanol não tinha nenhuma relação com o PCC? Eu quero saber. Tem isso também. Correram pra inocentar o PCC. Existe desde 2006, e eu sei de fontes confiáveis que tinha um acordo do governo do estado desde o governo Alckmin. Será que é por conta disso que eles negaram rapidamente? Sabe, governador, perguntar não ofende. E sim, me parece muito que você está numa campanha presidencial. Você está mais preocupado com Brasília do que com a segurança pública do seu estado. O Cláudio Castro está mais preocupado em se segurar na cadeira do que com a segurança do Rio de Janeiro. Os outros governadores também vão adorar ter esse poder sobre a Polícia Federal do governo federal. E é o que o Luiz de Mello está falando também. O texto é simples, né? É isso. Pedro, ontem eu te falei que a direita não está morta, eles só estão brigando. Não, mas a direita está morta, Luiz. O problema é que a extrema-direita está viva. Esse é o problema. O monstro está aí. É
isso, Pedro. Ficamos por aqui. Eu tenho um recadinho ainda para dar. Estamos por aqui. Vamos de café. Vamos de café. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui e... Isso aí. Vou aproveitar o finalzinho desse vídeo. Faz tempo que eu não trago a palavra da Vero Cafés aqui. Vou trazer hoje... Ai, não apenas a palavra, mas sinceramente é uma pena que vídeo não tem cheiro, porque o cheiro deste café é uma delícia. Eu queria falar uma novidade para vocês, que não sei se vocês estão sabendo, mas usando o cupom do Meteoro, que vai estar aí linkado nesse vídeo aqui, vocês não apenas podem ter desconto nas assinaturas de café da Vero, né? Da Vero, aquela que vem na sua casa tal, e traz o café, mas se você quiser comprar aí para experimentar, gostou de um café, quer comprar aquele café, vai na lojinha da Vero e tem desconto também de 10% nestes produtos da loja, tá? Fica a recomendação e eu queria aproveitar a linha novinha, cara, sinceramente, o cheiro desses cafés. Temos aqui caramelícia, chocolatudo e tem mais um, tá faltando uma, frutíssimo. Cara, eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro deste café neste momento aqui, está uma maravilha. Super recomendo, são cafés de altíssima qualidade, é uma delícia, não apenas o cheiro, mas o gosto deles também, obviamente. E lembrando aí que vocês podem ter esse desconto na lojinha também. Eu queria reforçar isso, porque às vezes você quer ir lá, quer provar, quer ver como é que é, prova, eu garanto que vocês vão gostar, gente. Fica aí o recadinho da Vero e a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.